Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Luan e no vídeo de hoje eu vou estar explicando razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente temos aqui um triângulo retângulo, certo? Por que retângulo? Pois ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? E pelo bom senso, o triângulo retângulo ele é dividido por cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Ah, Luan, mas como que eu vou saber qual lado é quem? Então, vamos lá? A hipotenusa, gente, sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, como esse é o ângulo de 90 graus, o cateto não, o lado oposto a ele será esse daqui. Então, esse daqui vai ser a famosa hipotenusa, tá bom? Agora, como que acha o cateto oposto? Bom, como o próprio nome já diz, cateto oposto. Oposto a quem? Oposto ao ângulo alfa ou ao ângulo x, tá bom? Então, o cateto que está oposto a esse ângulo será o cateto oposto. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Agora, para achar o cateto adjacente, como que vai ficar? Adjacente significa ao lado, junto, tá bom? Então, como esse lado está ao lado desse ângulo, ele será o cateto adjacente. Ah, Lua, mas a hipotenusa também está ao lado desse ângulo. Também pode ser o cateto adjacente? Bom, como ele já foi classificado como hipotenusa, por quê? Porque ele está ao oposto do ângulo reto, então ele não pode ser o cateto adjacente. Tá bom, gente? Então, vamos dar continuidade. Agora, eu vou mostrar um macetinho muito legal e muito bacana de se utilizar dentro da prova para você ter mais facilidade de saber qual cateto, qual é a hipotenusa que usar em seno, cosseno, tangente, tá bom? Então, vamos lá. Temos só catoa, só catoa, só catoa. Isso vai entrar na tua mente. Se entrar na tua mente, você tá, ó, sucesso, ok? Então, vamos lá. Vamos entender esse macetinho. Ele é repartido por três divisões, tá bom? Com cores diferentes aqui. Temos o só, temos o cá e temos o toa. Vemos que o quê? A inicial do seno é S. Então, o seno vai ser o só. O C é a inicial do cosseno, vai ser o K. E o T é a inicial de tangente, então vai ser o toa. Então, como que vai ficar? Seno de alfa é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente de alfa é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Até aqui tudo bem? Vamos lá? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, eu volto o vídeo, tá bom? Mas, para entender melhor, vamos utilizar em alguns exercícios, em alguns triângulos, para entrar melhor na tua mente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro triângulo. Triângulo da alternativa A. Então, vamos lá. É um triângulo retângulo, certo? Por que um triângulo retângulo? Pois ele tem um ângulo de 90 graus. E ele tem um ângulo aqui de 30 graus, tá? Informações muito importantes que você tem que analisar, tá? Ah, Luan, eu quero saber o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Como que eu acho? Bom, vamos relembrar o que eu falei. A hipotenusa é o quê? É o oposto do ângulo reto, certo? Então, quem que vai ser a hipotenusa? Esse lado aqui, que ele está representado pelo 10, tá bom? O cateto oposto, ele é o quê? Ele é o cateto oposto ao ângulo que aqui está representado como 30. Então, vai ser o cateto oposto ao ângulo de 30, que será representado pelo x, tá bom? E o cateto adjacente é o que está do lado do cateto do ângulo de 30, tá? Que vai ser esse lado aqui. Mas ele não está pedindo nada desse lado. Ele está o quê? Trazendo as informações do cateto oposto e da hipotenusa. Ah, Luan, então ele quer saber o cateto oposto e a gente tem a hipotenusa. Legal. Então, a gente volta aqui e a gente analisa. Qual que usa o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno, não é verdade? Porque seno de alfa é igual o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ah, então eu vou usar aqui, ó. Seno de 30 graus, porque a gente está trabalhando com um ângulo de 30, é igual cateto oposto. Não é o x, que é o que a gente quer saber? E a hipotenusa, não é o 10? Então, a gente só substitui. Então, vai ficar seno de 30 é igual a x dividido por 10.
Bom, seguindo a tabela trigonométrica, seno de 30 é igual a 1 meio. Então, a gente pode fazer essa substituição, tá bom? Então, seno de 30 vai ficar 1 meio é igual a x dividido por 10, tá bom? Olha, dá pra gente fazer uma regrinha de 3, correto? Multiplicando em x, tá? Então, vai ficar 10 vezes 1, 10. É igual a 2 vezes x, 2x. Como a gente quer separar as letras dos números, o que a gente vai fazer? Como o 2 está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, o x é igual a 5. Ok? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para o outro triângulo. Esse triângulo também é retângulo, correto? Ele tem um ângulo de 30 graus. 30 graus. A hipotenusa dele, que a gente já sabe, que é 10. E o que ele quer saber agora é o cateto adjacente, ok? Então, a gente tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Quais desses daqui utiliza o adjacente e a hipotenusa? Exatamente, o cosseno. Então, a gente vai fazer o quê? Cosseno de 30, porque está trabalhando com 30 graus, cosseno de 30, é igual cateto adjacente é o quê? É o x, que a gente quer saber. E a hipotenusa é o 10, correto? Agora, pela tabela trigonométrica, cosseno de 30 é o quê? É raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo, vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 10. Fazendo também a regrinha de 3, multiplicando x, vai ficar 10 vezes raiz de 3 é igual a 2x, tá? Agora, como a gente quer separar letra de números, vai passar o 2 dividindo, pois ele está multiplicando. Então, vou colocar aqui embaixo, vai ficar 10 raiz de 3 dividindo por 2 é igual a x. A gente consegue simplificar, 10 dividido por 2 é igual a 5 raiz de 3 igual a x. Olha que bacana. A gente descobriu o valor de x. Desculpa, vocês não estavam vendo, tá? Então, ficou basicamente assim, tá? Vamos para o último exemplo, último triângulo, vamos lá? Ele é um triângulo retângulo, ângulo de 30, e o que ele quer saber? Ele quer saber a cateto adjacente, que é o x, e a gente tem o cateto oposto. Então, a gente tem o cateto adjacente e o cateto oposto. Quais aqui de cima que usa o oposto e adjacente? Exatamente, a tangente, tá bom? Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar tangente de 30 graus, correto? Que é oposto dividido pela adjacente. Oposto é o quê? 6 raiz de 3. Dividido pela adjacente, que é x, tá? Tangente de 30, gente, é raiz de 3 sobre 3. Então, fazendo essa substituição, raiz de 3 sobre 3 é igual a 6 raiz de 3 dividido por x, tá? Eu só substituí aqui, tá, gente? Não se assusta, não. Vamos lá? Multiplicar em x, correto? Raiz de 3 vezes x, vai ficar raiz de 3 vezes x, é igual a 3 vezes 6, 18. 18 raiz de 3. Vamos passar o raiz de 3 para lá, para separar as letras dos números. Vai ficar, como ele está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 18 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Como aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar, cortando os dois. Então, vai ficar, basicamente, x é igual a 18, tá bom? Espero que tenham entendido como utilizar o SOHCAHTOA, tá? É um macetinho bem bacana, muito legal e muito fácil de utilizar, tá? Agora, gente, eu vou mostrar a tabela trigonométrica, que é muito importante a gente ter o conhecimento dela, tá, gente? Eu não vou chegar a explicar como que chegou o resultado de cada um, tá? Porque isso vai ficar para outro momento, mas eu só quero que vocês entendam o quê? Quero que vocês decoram essa tabela, porque é muito importante decorar, tá bom? Porque você vai ter mais facilidade em você fazer a questão. Como, por exemplo, aqui, como eu já sabia a tangente de 30, cosseno de 30, foi muito mais rapidinho, tá? Então, dentro dessa tabela, quais ângulos que ele usa? O 30, o 45 e o 60. Vocês têm que ter o conhecimento que esses ângulos são os ângulos notáveis, são os ângulos que mais utilizamos, tá bom? Então, vai ficar basicamente assim. Um jeito que é bastante legal de decorar essa tabela é uma musiquinha, que eu canto assim. Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um, tá? Vamos repetir? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Agora a tangente é um pouquinho diferente, ó, vai ficar mais ou menos assim. Raiz de 3 vem sobre o 3,
1 raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1 raiz de 3. Legal, né? Você fazendo, você decorando essa musiquinha, você consegue fazer a tabela tranquilamente, tá bom, gente? Então é basicamente isso. Decora essa tabelinha que vai ficar muito mais fácil o entendimento dentro de trigonometria.